Quem tá aqui do meu lado? Linda também, né? Otávia Somavila, obrigada por ter vindo de novo ao Revista. Obrigada eu. A Otávia que sempre traz coisas incríveis pra gente. E hoje, além de trazer uma receita fantástica, ela trouxe história pra contar. Aquele bolo que você tá vendo ali, que é o que você vai aprender a fazer agora, né, gente? Que é um bolo inglês de Páscoa. Ele tem muita história pra contar, porque essa receita atravessou séculos já, não é, Otávia? Atravessou séculos. Eu fui pesquisar, na verdade assim, eu estava pesquisando sugestões diferentes para Páscoa, para mostrar pro pessoal. E esse bolo, ele surgiu na Idade Média, como um bolo inglês de frutas. Parece que até ele era comido no meio da Quaresma. E aí a receita foi evoluindo e ficou um bolo inglês típico da Páscoa. Tá. E a característica dele é essa cobertura com essa decoração, com essas bolinhas. Isso é muito interessante. Também tem uma explicação, né? Um significado, essas bolinhas. Tem um significado. Isso é marzipan, que é aquela massa de amêndoas que é muito popular na Inglaterra, né? E são sempre 11 bolinhas, porque é para simbolizar os apóstolos, com exceção de Judas. Tiraram Judas da história. Tiraram Judas. Tá. Então, sempre essas bolinhas. Aí eu polvilhei um pouco de açúcar de confeiteiro, que eu gosto muito, mas eles também, às vezes, pincelam clara de ovo ou gema e coloca no grill do forno para deixar tostadinho também. Por cima. Também é muito característico. Essas bolinhas bolo. também são de marzipan? Também são de marzipan. Que legal, gente. É lindo, né? Visualmente ele é um espetáculo. Ai, que legal. Vamos lá, então, para os ingredientes para você fazer esse bolo. Claro que dá tempo de fazer, né? Para o domingo de Páscoa que tá chegando, né? E o mais legal, apesar de toda essa história e esse charme da decoração, vocês vão ver que é papum, assim. É só misturar super tudo, rápido. muito fácil. Mas ele vai vários ingredientes, inclusive especiarias, né? Especiarias. Ele deve ter um sabor surpreendente, né? Aquele que explode aqui na boca. ele vai usar pimenta da Jamaica, canela e noz moscada. Você conhece a pimenta da Jamaica? Não. É bem interessante. Olha o aroma. Nossa, que gostosa. Parece uma pimenta doce, né? Inclusive, você deve ter sentido, nossa, lembra cravo, canela. A pimenta da Jamaica é uma árvore da América Central, mas muitas vezes eu sei que as pessoas não encontram. Vamos supor que você está assistindo, está numa cidade do interior, não achei pimenta da Jamaica. Um truque legal é misturar em partes iguais canela, cravo e noz moscada moídos. Tá. E aí você faz a sua pimenta da Jamaica caseira. Dá pra fazer dessa forma. O sabor vai ficar muito parecido com essa especiaria mesmo. Tá, boa dica então. Mas se você não acha, dá pra fazer o bolo da mesma forma, ele vai ficar tão gostoso vai ficar tão gostoso quanto. Então tá, vamos lá para os ingredientes, ó. Para fazer o bolo inglês de Páscoa, você precisa de uma xícara de chá de manteiga sem sal e em temperatura ambiente. Tire da geladeira um pouco antes, tá? Uma xícara de chá de açúcar. Uma xícara de chá de açúcar. 3 ovos. Uma xícara e meia de chá de farinha de trigo. Uma pitada de pimenta da Jamaica ou dessa mistura que a Otávia acabou de explicar. Uma colher de chá de canela e uma pitada de noz moscada. Uma pitada de sal. Meia xícara de chá de frutas cristalizadas. 2 xícaras também de chá de passas brancas. Meia xícara de chá de cerejas em calda ou glaceadas. Qual é a diferença? Aquela glaceada é uma que é vendida sequinha, ligeiramente esbranquiçada, porque ela é quase uma cereja cristalizada. Dá certo com as duas. Pode ser aquela também, tá. Casca ralada de um limão siciliano. Também, se não achar de jeito nenhum, pode colocar um limão Tahiti, acho que não tem problema, que é o verdinho, né? Tá. Uma xícara e meia de chá de marzipan pronto. Esse acha para comprar com facilidade? Acha para comprar com facilidade. Depois eu vou dar uma dica para quem não achar, pelo menos para fazer a parte do recheio, também dá para fazer um marzipan caseiro. Tá bom. E 1/3 de xícara de chá de geleia de damasco. Gente, que mistura boa que traz esse bolo. Vamos lá, então? Pode começar? Pode, deve. Bom, a gente primeiro vai misturar todas as frutas, né? Então, a uva passa, a cereja e a fruta cristalizada. E a casquinha de limão. Mistura e reserva. Tá. Só para facilitar. Para ficar também bem colorido. O nome já diz, é bolo inglês de Páscoa, mas ele poderia ser um bolo de frutas de Páscoa, né? Porque ele é bem rico em frutas. E é engraçado que aqui a gente sempre associa bolo de frutas com Natal, né? É verdade. Mas esse é um pouco diferente. Numa outra
num outro recipiente, num outro bowl, você vai colocar a farinha, as especiarias e o sal. Pode peneirar, eu já peneirei a farinha antes de entrar no ar para facilitar, mas é sempre bom peneirar a farinha com os ingredientes secos. Uma pitadinha de sal. E aqui, a pitada de noz moscada. Noz moscada dá um toque muito legal em receitas doces. A gente só não pode exagerar, porque ela é muito forte, senão fica muito marcante. Mas dá um toque interessante. Muito interessante. Bolo de banana, a gente estava até falando de bolo de banana, combina muito banana com noz moscada. Pode experimentar colocar. Normalmente vai a tradicional canela, né? Canela, mas pode colocar que fica ótimo. Que dica boa. E eu misturei com fouet só para distribuir bem as especiarias. Também vou reservar isso aqui. Agora, numa outra tigela, eu vou colocar a minha manteiga. É importante ela estar em temperatura ambiente para facilitar o trabalho. Porque se ela estiver gelada, vai estar dura. Tá. O açúcar. Você pode fazer isso aqui com uma batedeira. Ou pode fazer na mão também, porque como a manteiga vai estar em temperatura ambiente, não é tão complicado assim. Fica fácil de misturar, né? Eu vou misturar. Quando estiver bem misturado, eu uso o batedor. Vou fazer um creme com essa manteiga e esse açúcar. Tá. Não precisa bater demais, Rê, porque senão a mistura pode desandar também. Por isso que é bom fazer na mão, então. Eu porque gosto. assim você tem mais controle, né? Ó, eu tô batendo. Só até ficar cremoso, acho que tá dando pra ver bem, né? Tá sim. Assim que tiver cremoso, eu vou colocar os ovos. Nessa etapa é muito importante colocar um ovo de cada vez, tá? Um por um, tá? Um por um, porque também se a gente colocar todos, essa mistura não vai ficar homogênea. Ó, bato bem. Então se for pra batedeira vai ser um jogo rápido, assim. Muito, muito. Mesmo aqui tá sendo rápido, ó, então, já eu tô tá vendo na mão, já tá homogêneo. sendo rápido. Imagino que a batedeira é liga e desliga, né? Liga e desliga. É legal também dar uma opção de uma receita sem muitos eletrodomésticos, porque às vezes você vai viajar na Páscoa, vai fazer num lugar que você não tem, assim, uma... É verdade, boa ideia. Como você está acostumada a usar. Olha, já está misturado aqui. Agora que eu tô reparando, não vai fermento, né? Não vai fermento. Isso é interessante da gente comentar com o pessoal. Ele é um bolo de frutas, mas ele tem uma textura bem densa, de bolo de frutas mesmo. Então não espere um bolo, ele não é fofinho, ele é mais denso mesmo, porque... Bom, só para... Ele tem essa característica mesmo. E uma quantidade muito grande de frutas. Se você perceber, olha só a quantidade de frutas para a quantidade de massa que a gente tem. Parece que tem mais fruta que massa mesmo. Bom, misturei, acrescentei os ovos um de cada vez. Eu vou colocar a minha mistura de farinha e especiarias. Pode ser tudo de uma vez? Pode. Vou misturar... Vai usar esse bowl mais alguma vez? Não, obrigada. Misturo delicadamente, só até ficar homogêneo. Então aí não precisa mais bater com fouet? Não precisa. Tá. Quando essa mistura estiver homogênea, eu acrescento as minhas frutas. E é isso. E aí eu vou dar uma dica, porque esse bolo... Ele é recheado com marzipan, além de ser coberto, sabia? Ele tem marzipan no meio também? Tem marzipan no meio. Mas a gente vai chegar lá. Bom, tá aqui a massa, bem homogênea. Tá pronta. E aí vão entrar as frutas agora. Gente, que bolo fácil. É muito fácil. Tá rápido demais essa história. Hoje que a gente tem tempo para conversar, para bater papo, dá tempo de fazer 2 bolos desses, né? Vamos, a gente faz outro. Ó, começa a misturar. Nossa, como ele fica cheio de frutas mesmo. Muito, muito, muito. Olha só. Tá Nossa, muito bom. Gente, como assim? Que rápido, Otávia. Que impressionante. E essa dica que você deu mesmo da gente poder levar para outra cidade, de repente você alugou uma casa na praia para passar esses dias agora e não sabe o que vai encontrar muitas vezes, né? Se a casa vai estar equipada com o que você precisa. Pronto. Não precisa de nada. Que delícia. Bom, e agora... olha, eu tenho certeza que a criançada vai adorar esse bolo, porque cheio de fruta desse jeito, tenho certeza que ele é docinho. Ele fica muito bonito na hora que corta, porque é quase uma joia, assim, a gente vê pedacinhos coloridos das frutas. Eu imagino que por ele ter muita história, né, por ele ser um bolo muito tradicional, eu não sei se as pessoas têm o costume de ousar muito na hora de você servir, porque tem vários bolos que as pessoas fazem ou da forma tradicional servido inteiro, ou em pequenas porções, de repente pode assar como mini cupcakes, etc. Pode. Dá pra fazer isso com esse bolo também ou é melhor respeitar a tradição? Como é uma massa muito densa, eu imagino que ele inteiro e cortado em fatias dê um resultado melhor. É mais interessante. Até por conta dessa etapa que eu vou mostrar agora do recheio de marzipan. Para ficar mais evidente essa característica do bolo. Precisa untar?
Bom, eu vou usar uma forma, essa forma tem 20 centímetros de diâmetro, eu untei e enfarinhei. E aqui no fundo dela eu coloquei isso aqui, que é como se fosse um papel manteiga. Tá. Nesse caso, ele é um material de confeitaria, ele é feito de teflon, mas como se fosse um papel manteiga, tá? Tá. E na receita, como você leu, eu pedi 300 gramas de marzipan comprado pronto. Por quê? Porque a gente usa metade para decorar, aquelas bolinhas, aquela cobertura, e metade vai no meio da massa. Eu já deixei pronto um disco de marzipan, então você vai abrir o marzipan numa superfície, legal polvilhar com açúcar de confeiteiro para não grudar. E a dica é cortar um círculo ligeiramente menor do que a forma que você está usando. Tá. Então aqui eu fiz de 18 centímetros para caber e para ele não ficar nas bordas da forma, justamente para não queimar. Tá? Então eu vou fazer esse processo para o pessoal entender direitinho. Antes de fazer o processo, conta pra gente como fazer o marzipan caseiro caso a pessoa não encontre. Bom, o marzipan, ele é uma massa feita de amêndoas. O marzipan industrial, ele vai glucose, açúcar, alguns gema de ovo industrializada. Existem várias receitas caseiras. Algumas usam ovos crus, então, de repente, é só legal prestar atenção se você for fazer uma receita dessa, como a parte de cima não vai ser cozida, eu não acho muito legal, porque o ovo pode ter um problema ou outro. É melhor comprar pasteurizado, então. Ou fazer sem ovos. Você pode usar amêndoas naturais, sem pele. Para tirar a pele da amêndoa, a gente ferve a água, joga as amêndoas na água fervente e deixa um minutinho. Tá. Depois escorre, você vai perceber que a pele solta super fácil. Tá. Essa amêndoa sem pele, que você também pode comprar pronta, já sem pele, bate no processador até virar uma farinha. Tá. Se você continuar batendo, essa farinha vai virando uma pasta. Pode comprar em lâmina já ou não? Pode também, mas em lâmina você vai pagar caro pelo fato dela estar laminada. E você não vai usar a lâmina, porque você vai acabar batendo tudo. A melhor opção seria comprar a farinha de amêndoas. Tá. Mas quem consegue comprar a farinha de amêndoas, geralmente é um lugar que vai ter o marzipan já pronto. Ah, entendi. Então a dica é para quem, por exemplo, não achei nada. De jeito nenhum. Então compra a amêndoa, tira a pele e processa com um pouco de açúcar. Tá. Se você tiver em casa glucose de milho, que também é um ingrediente um pouquinho mais difícil de achar, pode colocar também. Se não, as amêndoas processadas, como ela tem muito óleo, ela vai virar uma pasta. E aí você coloca um pouco de açúcar para adoçar. Ah, Otávia, vai virar um marzipan para eu decorar e cobrir bolo? Não, ele não vai ter a textura do marzipan industrial, ele não vai ser tão maleável, mas você vai poder usar no recheio do bolo. Tá. E aí para cobrir, você pode cobrir só com a geleia de damasco. É um jeito de adaptar a receita se você não achar de jeito nenhum. Se tiver dificuldade de encontrar. Mas achando tá muito mais fácil, é só abrir o disquinho um pouco menor do que a forma e rechear, né? E aí a gente faz o bolo lá, como manda montar o figurino. Para montar, eu vou dividir a receita na metade, não precisa ser certinho, nesse caso não precisa pesar, tá? E vou acomodá-la na forma com todo cuidado. Não precisa ser forma de fundo falso, então? Aqui não é, porque eu forrei, mas se você tiver uma forma de fundo falso, melhor ainda. Ó, aí não precisa acomodei. desse forro de papel manteiga. Isso. Aí eu vou colocar meu disco de marzipan bem no meio, ó. E aí eu completo com a massa. Simples assim. Simples assim. Ele vai no forno pré-aquecido a 180 graus. Como ele tem muita fruta, ele demora um pouquinho para assar, vai dar mais ou menos 1 hora. 1 hora de forno. Para saber se está pronto, aquele teste clássico do bolo, de espetar um palito e ver se o palito sai seco. Tá bom. E é isso, terminou de assar, espera ele esfriar 5 minutinhos, espalha a geleia de damasco em cima, que vai deixar o topo do bolo mais úmido, e decora com outro disco de marzipan. E aí coloca as bolinhas, os 11 apóstolos ali sem o Judas. Muito bom. Bom, eu vou dar um recadinho, daqui a pouco eu volto para experimentar essa delícia. E a gente faz isso ali na mesa, porque a mesa tá tão linda. Vocês prestaram atenção na decoração de rosas que a Otávia trouxe para deixar a mesa mais bonita ainda? Otávia, você é um capricho sensacional. Daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Tá bom. Muito bom. E olha que linda que ficou. Ela trouxe também esses bolinhos de banana, eu estava comentando sobre bolinho de banana. Esses bolinhos pequenininhos que estão ali na mesa, são bolinhos de banana que ela colocou chocolate meio amargo por cima. No outro ela